Olá, queridos leitores, tudo bem com vocês? Então vamos continuar nossa leitura deste livro, Vida Após a Morte, de Tony Cook. Vamos continuar aqui no 4º capítulo. Culpa normal versus culpa neurótica. Granger Westberg diferencia entre o que ele chama de culpa normal e culpa neurótica. Uma ilustração da culpa neurótica poderia ser uma filha que ficou ao lado de sua mãe idosa por dias e dias sem dormir. O médico então ordena que ela vá para casa e durma um pouco. Acontece dessa ser a noite em que a mãe morre, e ela nunca se perdoará por não estar lá quando isso acontece. Ela remoe o assunto interminavelmente e o aumenta de forma desproporcional à situação real. Nessa situação, ninguém pode culpar a filha por seus atos. Nem Deus, nem a mãe, nem a família, nem os amigos tomariam uma atitude julgadora com relação a ela. Na realidade, ela seria elogiada por sua devoção e seu comprometimento para com a mãe. Entretanto, por causa da intensidade do seu envolvimento emocional na situação, a interpretação da filha sobre os próprios atos pode ser ampliada negativamente de forma desproporcional em sua mente. Algumas vezes podemos julgar a nós mesmos com expectativas irrealistas e, obviamente, deixamos a desejar no quesito perfeição. Quando isso acontece, temos um sentimento de culpa, seja ele verdadeiramente merecido ou não. Precisamos de perdão ou precisamos tranquilizar o coração? Se a culpa é uma falsa culpa ou uma culpa neurótica, não proporciona ao que fizermos ou deixarmos de fazer. Então, nossa verdadeira necessidade é tranquilizar o coração e não obter o perdão. O apóstolo João falou das vezes em que o próprio coração pode nos condenar e diz que, nesses momentos, é apropriado tranquilizar o nosso coração. Diante de Deus, 1 João 3:19 ao 20. Entretanto, se a culpa se baseia em algum pecado real ou em alguma atitude errada, precisamos pedir perdão a Deus e também perdoar a nós mesmos. A culpa é uma reação normal e saudável quando realmente erramos ou cometemos um pecado. Se pudéssemos agir mal e não sentir culpa, então nossa consciência se tornaria insensível, endurecida ou cauterizada. Quando sentimos culpa, a atitude apropriada é ir ao Senhor e perceber se existe alguma coisa da qual precisamos genuinamente nos arrepender e confessar como pecado. O rei Davi é um exemplo bíblico de alguém que cometeu pecado quando o profeta Natã o confrontou. Esta foi a reação de Davi. Compadeço-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo
a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito. Me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopor. Purifica-me com isopor. E ficarei limpo. Lava-me. E ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmaga-te. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Samuel 51, do 1 ao 10. No Novo Testamento, nos é prometido que se confessarmos nossos pecados a Deus, Ele é fiel para nos perdoar. Diz em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus não apenas nos perdoará pelos nossos pecados de ação, quando fizermos algo errado, mas também nos perdoa pelos pecados de omissão, por termos deixado de fazer algo que deveríamos ter feito. Tiago 4,17. A tristeza segundo Deus versus a tristeza do mundo. Observamos outro exemplo de tristeza segundo o padrão de Deus, que é uma reação apropriada à culpa. Na reação dos coríntios, a carta de correção de Paulo. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo. Embora já me tenha arrependido, vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro não porque fosses contristados, mas porque fosses contristado para o arrependimento. Pois fosses contristado segundo Deus, para que Ele, de nossa parte, nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. 2 Coríntios 7, do 8 ao 10. Paulo não queria apenas fazer os crentes de Corinto se sentirem mal e se remoerem na culpa por causa do seu erro. Ele queria que os coríntios reconhecesse onde era necessário fazer ajustes, fizessem essas correções e pela misericórdia e pela graça de Deus recebesse o perdão e seguisse adiante. Paulo não desejava vê-los de cabeça baixa, cheios de vergonha e vivendo com remorso e pesar. Ele queria que a vida dos coríntios fosse aperfeiçoada pela reação deles ao que havia sido escrito. A pessoa mais difícil de se perdoar. A pessoa mais difícil de se perdoar.
Parece que às vezes a pessoa mais difícil de se perdoar é a si mesma. Conversei com muitas pessoas que falharam em alguma área na vida e simplesmente não conseguiam se perdoar. Cometiam um abuso constante contra si mesmas, mental, emocionalmente falando. Era como se elas sentissem que tinham de autoflagelizar-se de alguma forma por muito tempo, a fim de castigar a si mesmas. Assim, de alguma forma, expiar a culpa e a vergonha que estavam sentindo por causa do seu erro. Perguntei a essas pessoas qual seria a atitude delas se um de seus amigos tivesse cometido o mesmo erro para com elas. Como elas se sentiriam com relação a essa pessoa e como aconselharia o amigo? Todas, sem exceção, disseram que perdoaria o amigo e o encorajaria a perdoar a si mesmo. Elas lhe diriam para prosseguir na vida e não permitir que esse erro o atormentasse ou detivesse. Depois que essas pessoas explicaram como aconselhariam um amigo que estivesse nesse tipo de situação, perguntei por que elas não podiam aplicar e seguir os conselhos que dariam ao amigo. Elas se surpreenderam ao perceber que estavam sendo muito mais duras consigo mesmo do que seriam com um amigo. Parecia mais fácil perdoar os outros que perdoar nós mesmos. Mas os mortos não desejariam que nós vivêssemos esmagados pela culpa e lamentando nosso remorso. Eles reconheceria que todos nós, inclusive os que já se foram, falhamos e fomos menos que perfeitos em nossos relacionamentos. A vida se resume em graça e misericórdia, em perdoar nós mesmos e em perdoar os outros. Não podemos mudar o passado. Por mais difícil que seja aceitar esse fato, nós não podemos voltar e reviver o passado. Há coisas que se referem ao nosso relacionamento com aqueles que morreram, que simplesmente não podemos mudar. Se nós percebêssemos agora que não fomos atenciosos como deveríamos ter sido, ou não nos envolvemos com alguém que morreu, não podemos voltar atrás e mudar isso. Entretanto, podemos tomar uma decisão de qualidade, darmos mais valor aos amigos e aos membros da família que ainda temos conosco. Podemos pegar essa lição, por mais dolorosa que seja, e fazer dela uma parte redentora do nosso crescimento como seres humanos. Ficarmos nos açoitando continuamente por causa dos nossos erros não ajuda ninguém, nem muda o que aconteceu ou melhora a situação atual. O autor da oração da serenidade expressou grande sabedoria quando orou: Senhor, concede-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para saber a diferença entre elas. Não mais escravos da culpa. Pode ser natural se sentir culpado, principalmente quando erramos, mas é sobrenatural receber perdão e viver em liberdade. Veja a seguinte história. Um garotinho que estava visitando os avós ganhou de presente seu primeiro estilingue. Ele praticava nas matas, mas nunca conseguia acertar um alvo. Quando voltou para o quintal da avó, avistou o pato de estimação dela. Em um impulso, mirou e lançou a pedra. A pedra atingiu o animal, que caiu morto. O menino entrou em pânico, desesperado, escondeu o pato morto na pilha de lenha. Quando olhou para cima,
e viu a irmã observando. Sally havia visto tudo, mas não disse nada. Depois do almoço, naquele dia, vovô falou: Sally, vamos lavar a louça. Mas Sally disse: Johnny me disse que queria ajudar na cozinha hoje, não é, Johnny? E ela sussurrou para ele: lembre-se do pato. Então Johnny lavou a louça. Mais tarde, vovô perguntou se as crianças queriam pescar. Vovó falou: sinto muito, mas preciso de Sally para me ajudar a fazer o jantar. Sally sorriu e disse: já está resolvido. Johnny quer fazer o jantar. Mais uma vez ela sussurrou: lembre-se do pato. Johnny ficou enquanto Sally foi pescar. Depois de vários dias com Johnny fazendo as tarefas dele e as de Sally, finalmente ele não suportou mais e confessou para o vovô que havia matado o pato. Eu sei, Johnny, ela disse, lhe dando um abraço. Eu estava na janela e vi tudo. Porque o amo, eu o perdoei. Fiquei me perguntando até quando você deixaria que Salim o fizesse de escravo. E vamos ficar com essa leitura por aqui e nos veremos na próxima leitura. Fiquem com Deus.